Eu fechei aqui o coisa, esse negócio. Esse negócio da gente ficar com modernidade, né? Às vezes dá zebra. Mas deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Muito bem. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, o texto que nós lemos começa assim: porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. É interessante o texto começando, né, que ele diz que as pessoas lá, pelo tempo de conversão, pelo tempo de conhecimento da palavra, elas voltaram a ser, elas ainda precisavam ser instruídas a respeito de coisas básicas da fé, muito simples, né? Muito rudimentares, como o texto diz. E pior ainda, ele fala que vocês se tornaram tais que nem alimento sólido vocês estão comendo. Ou seja, gente, o pessoal daquela época, eles não só se comportavam, pensavam como crianças, mas eram crianças bebês. Tamanho o retrocesso, tamanho a falta de progresso na fé que eles apresentavam. E eu quero dizer para você que quando se tem uma criança para vir, quando, né, a expectativa é muito grande, desde que se sabe, a mulher quando sabe que está grávida, muita expectativa é gerada, não é? Muita expectativa. São muitos exames clínicos, consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, para saber se o desenvolvimento daquela criança está adequado. Está crescendo, peso está bom, não é? Tem líquido amniótico suficiente, cordão umbilical está legal, não é? A formação está tudo certo, quantos dedos, não tem nenhuma anomalia, está tudo certinho, não é? Essa expectativa, eu lembro que quando a minha filha estava para nascer, a minha primeira, e os primeiros ultrassons foram sendo feitos, e quando a gente foi fazer o ultrassom de formação, para ver se estava tudo em ordem, é uma expectativa, né? Relaxa, a gente fica mais calmo, a gente fica mais tranquilo. E logo depois do nascimento, as consultas continuam, né? Vamos pesar essa criança, medir a circunferência da cabeça, tamanho está adequado, está crescendo,
o desenvolvimento cognitivo e intelectual, ela responde aos estímulos, tudo certo? Tudo certo. É isso que acontece, né? E essas avaliações são periódicas, até que se tenha a segurança quanto ao crescimento e o desenvolvimento desse indivíduo. Sempre será motivo de preocupação, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pais e parentes, quando a criança apresenta um problema de desenvolvimento, seja de crescimento, seja, enfim, de qualquer coisa. Tanto as causas quanto as consequências passarão a ser investigadas, para que isso não comprometa o futuro desse pequeno ser. Analogamente, quando a gente conhece a Cristo e o confessamos como Senhor de nossas vidas, nós nascemos de novo pelo batismo, é o que a Bíblia ensina. E somos, nesse momento, bebês na fé. Esse microfone está falhando. Obrigado. Então, a gente acaba sendo bebê na fé. E precisamos desenvolver, não é? Precisamos desenvolver. O que se espera é que a pessoa que se converte, como uma criança recém-nascida, o que se espera é que se enxergue o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Não crescer sempre vai significar a existência de problema. Então eu quero perguntar para você, meu querido e minha querida irmã, meu querido irmão, como está o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu progresso na fé? Esse é o tema de hoje. Como está o seu progresso na fé? Na sua avaliação, você está crescendo? Você está desenvolvendo? Seu tamanho está adequado? Sua cabeça está boa? Seu desenvolvimento intelectual, espiritual, seu discernimento espiritual, como é que você avalia a sua competência espiritual? Você está bem? Você pode fazer esse tipo de avaliação? E as pessoas, como é que te avaliam? Você tem ideia? Te acham criança? Você está precisando tomar leite? Já está comendo uma carninha, uma frutinha? Ou a gente está tendo que raspar ainda a maçã para você? Como é que você está? Irmão, é importante você fazer essa avaliação. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo é muito claro nesse sentido, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Irmão, o nosso progresso espiritual, ou a nossa inanição espiritual, ela vai ser vista. E o que se espera de cada cristão, de cada irmão, de cada membro do corpo de Cristo, é que esse corpo cresça adequadamente, que os seus membros não fiquem atrofiados, que os seus órgãos
funcionem adequadamente, que haja conexão, ligação, interlocução entre cada membro, cada órgão, cada parte do corpo precisa funcionar bem. E o corpo, irmão, vai perceber quando alguma coisa está errada. Não é? O corpo percebe, meu fígado está falhando, não está metabolizando bem as drogas que às vezes a gente tem que tomar. Ou o rim para de funcionar, né? Ou a pressão aumentou, o coração está a 1000 por hora. Então, o corpo observa se tudo está certo. E a igreja não é diferente, irmão. Se você não cresce, infelizmente, nós vamos observar. Se eu não cresço, certamente vocês vão perceber como, na minha maneira de me portar, no meu compromisso com o reino, não é? Na minha maneira de pensar, de conversar, enfim, no meu cotidiano, no meu dia a dia, as pessoas vão perceber, mas o apóstolo diz: dedica-te às coisas, no ensino, na exortação, na leitura, para que o seu progresso seja visto. As pessoas, irmãos, têm que perceber que nós estamos crescendo, que nós estamos melhorando, que o nosso conhecimento das Escrituras, da doutrina, o conhecimento de Deus, de Jesus. O que você conhece de Deus? O que você conhece de Jesus? O que você conhece da doutrina bíblica? Né? A gente pode conversar a respeito? Você conversa com as pessoas a respeito disso? Você é capaz de ensinar alguém, tirar uma dúvida a respeito da doutrina, a respeito de Jesus, do Espírito Santo, da salvação? Como é que eu sou salvo? Você é capaz? Das nossas responsabilidades enquanto cidadãos do reino, você é capaz? O que você tem de responsabilidade no reino? Qual é a sua? Qual é a sua? Não é? Em alguns momentos, é muito engraçado, né? Jesus, ele tem umas situações que ele ficava incomodado. Ele ficou incomodado com algumas, quando ele percebeu dos seus discípulos a imaturidade. Tem um momento que um dos discípulos fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele virou para o discípulo e disse: eu já estou há tanto tempo com você, você já era para ter percebido, tem alguma coisa de errada? Como diz, né? Alô? Eu estou aqui, é só olhar para mim, quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse. Faltou, né? Estava faltando para ele essa maturidade, essa capacidade de discernir espiritualmente as coisas. Em outro momento, em Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12, os discípulos, Jesus virou para eles e falou, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vira para os discípulos e fala: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensaram: puxa vida, agora zebrou. A gente não trouxe pão e o mestre agora está preocupado com o pão. E ele, vendo que os discípulos, né, não tinham entendido nada, ele falou: gente, vocês não perceberam ainda que eu não estou falando de pão, não? Vocês não observaram que o que eu fiz agora há pouco? Quantos vocês sobraram?
Vocês acham que eu estou preocupado com pão? Em outras palavras, Jesus diria assim, né? Talvez num tom mais calmo, ou talvez num tom mais áspero. Por que vocês estão falando disso? Eu não estou falando de pão, meus amigos, Jesus dizendo. Eu estou falando da doutrina dos fariseus, que vocês têm que ter cuidado, que vocês precisam observar, não é? Havia um certo incômodo em Jesus quando os discípulos, né, não apresentavam o desenvolvimento que eles deveriam apresentar, passado algum tempo. E foi essa a percepção do autor de Hebreus, nesse texto que a gente acabou de ler. A falta de crescimento, diz o texto na sequência, fatalmente, na sequência desse texto de Hebreus, a gente vai ver que fatalmente a falta de crescimento vai levar ao abandono da fé e à morte espiritual. Você vai ver na sequência. Você não vai crescer, você vai ficar com a inanição, vai ficar desnutrido e automaticamente o abandono da fé e a morte espiritual. E para esses irmãos, a Bíblia, no capítulo 6, para esses que deixam de crescer e deliberadamente abandonam a fé, a expectativa de retorno desses é muito ruim. Se você não cresceu, você não criou raiz, você não tem nada para oferecer ou para lembrar. Para lembrar. Nossa, né? Tem pessoas que saem da igreja e a expectativa de retorno é ruim. Serão condenados por desprezarem o valor do precioso sacrifício de Jesus. Então, o que a gente pode fazer para continuar a crescer na fé? Talvez você me perguntaria, bom, na minha avaliação, eu não estou crescendo adequadamente, né? Fui no médico espiritual e ele me disse que eu estou um pouquinho abaixo do tamanho que eu deveria estar, não é? Ou eu vou ter que fazer mais uns exames para verificar. O que você pode fazer para melhorar o seu crescimento, para ajudar você no crescimento? E aí eu vou pegar um pouquinho da aula de crescimento espiritual. Primeira coisa, irmão, tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. É o primeiro caminho, não é? Tem que conhecer a palavra. Jesus falou que as pessoas erravam por não conhecerem as Escrituras. Paulo e Pedro ensinaram que a palavra é inspirada, é de Deus, e que essas Escrituras testificam a respeito de Jesus, e ainda as mesmas Escrituras são capazes de aperfeiçoar o homem e a mulher para toda boa obra. Já o salmista diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então, irmão, progredir na fé significa que nós vamos conhecer e meditar na palavra. Nós vamos pensar naquilo que foi dito hoje na aula de crescimento dominical, não é? Na aula de crescimento espiritual. Nós vamos pensar na criação. Nós vamos pensar no poder de Deus quando formou o homem da terra e da costela do homem formou a mulher. Como isso é grande, como isso é misterioso, como Deus é capaz de construir um universo que se relaciona, que é capaz de ser influenciado pela ação humana. Então vamos pensar, vamos meditar no poder de Deus. As minhas filhas sempre perguntam, né, essa semana, várias vezes, por que o mar não derrama? Por que o mar não derrama? Vamos
Vamos meditar nisso, irmão. Por quê? Aí a minha esposa respondeu para elas. Porque Deus estabeleceu o limite. Deus riscou a linha assim, ó. Daqui você não passa. E a gente vai meditando. Como é capaz de Deus fazer um negócio desse? Por que o mar não derrama? Por que a terra não despenca de onde a gente está? Por que nós fomos numa exposição científica lá no Shopping Itaú, lá daquele de Contagem? Eu recomendo, viu, irmãos? É muito legal. E tem um experimento lá que, como é que fala? Simula a órbita dos planetas. E o movimento é esse. Quando ele vai perdendo o movimento, a tendência é que ele vai ao encontro do Sol. E é muito legal você ver como que eles vão girando, até que o movimento se mantém. Quando o movimento perde, ele vai ao encontro do Sol, simulando o nosso sistema, né, orbital. E é isso. Por que nós não vamos ao encontro do Sol? Porque Deus, irmão, é gigante. Deus é imenso. Deus, a sua sabedoria é tremenda. Deus mantém, Ele não só criou, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Ele disse haja luz, houve luz. Quando Ele disse que haja flores, houve flores. Quando Ele disse haja dilúvio, houve dilúvio. Meu irmão, crescer espiritualmente significa meditar no poder, pensar no tamanho do amor de Deus. Qual o tamanho do amor do Senhor? Ele entregou o seu Filho. Quanto custou isso? Meu irmão, nós que temos filhos, quanto custa? Você tem coragem de oferecer o seu filho, a sua filha, um irmão seu, por alguém que não vale uma prata? Esse é o amor de Deus e é nisso que nós precisamos meditar. No quanto custou para Jesus derramar o seu sangue, no quanto custou, e nós cantamos, não é? Eu nunca saberei o quanto custou. Eu nunca saberei. Crescer espiritualmente, irmão, significa pensar na volta do Senhor. Que a salvação foi dada e que Jesus nos resgatou, que o sangue dele nos limpou e que nós, agora, temos a esperança viva, nítida, de que nós estaremos junto com Ele no dia da sua manifestação. Nós estaremos. Pensa na volta de Jesus, pensa o que nós teremos lá, pensa no que a palavra fala a respeito do céu e das maravilhas que ninguém pode imaginar que vai ter. Jesus disse, irmão, que o Espírito nos lembraria de todas as coisas. Se você não conhece a palavra, o que você vai lembrar? Do que o Espírito vai te lembrar? Então, primeira coisa, queridos, conhecer a palavra. Conhecer e meditar. Conhecer e pensar. Conhecer e se maravilhar com o poder e a glória do Senhor. A segunda coisa que eu posso dizer para vocês é que nós precisamos também perseverar na doutrina. A Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações.
E a Bíblia também diz que o apóstolo Paulo advertiu severamente os Gálatas, quando disse: vocês corriam bem, vocês estavam muito bem, vocês cresciam, vocês desenvolviam, vocês progrediam na fé. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Irmão, sair da doutrina é sinal de que você não cresceu, não desenvolveu, não aprendeu, não quis ou não se esforçou para o aprendizado. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, Paulo disse em Gálatas 5, 7 a 9. O que te impede, irmão, de seguir a doutrina? Qual a sua dificuldade? Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Se você está persuadido a ensinar coisas diferentes, a pensar coisas diferentes do que a Bíblia ensina, essa persuasão não vem daquele que te chamou. Então, irmão, cresça na fé, mas cresça no conhecimento. Persevere, como a igreja do primeiro século, na doutrina dos apóstolos. Portanto, assim como recebeste a Cristo Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. É o outro passo. Crescer em ação de graça. Coincidentemente, eu estava vendo a internet ontem e, coincidentemente, irmãos, eu vi um testemunho de um artista norte-americano que ele é muito espontâneo, energético, né? Cheio de energia, todo serelepe. E o entrevistador perguntava para ele: por que você é assim, todo elétrico, inquieto, cheio de energia? E ele falou: é verdade, as pessoas me perguntam isso sempre, e eu vou te responder. Ele falou assim: olha, o que me deixa assim, de bem com a vida, é gratidão. Eu sou grato. Eu sou grato a Deus pelas coisas, eu sou grato. E isso me move a fazer o que eu amo, o que eu gosto. E essa coisa vai me dando energia, e eu fico assim, todo agitado, ele falando. Então, irmão, crescer na gratidão a Deus, reconhecer que nós somos muito pequenos. Nós não somos absolutamente nada. E se você, irmão e irmã, é alguma coisa ou tem alguma coisa, é porque o Senhor te deu. Se você é inteligente, se você tem beleza, né? Se você é um cara grandão, foi Deus que te deu, não é? Foi Deus que te deu. Então, irmão, ser grato, desenvolver o sentimento de gratidão, nos ajuda a crescer na fé. Crescer em ações de graça. Ser grato a Deus é importante. E por fim, Paulo diz assim aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós
para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça em mim, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo queria estar com Cristo, e esse é o nosso desejo. E a gente sabe que estar lá é muito melhor, não é? Mas um sentimento diferente tomava conta dele, porque ele queria também ficar. Porque o amor dele pelos irmãos era tão grande, e ele queria trabalhar mais, pregar mais, falar mais do amor de Cristo e testemunhar a respeito da sua própria vida, que ele falou: não, mas eu vou ficar então, eu sei que eu vou ficar, porque isso vai contribuir para o progresso da sua fé. Ô irmão, você ficando, vai contribuir para o progresso da fé de alguém? Paulo tinha essa preocupação em contribuir para o progresso da fé. Não é? Você contribui. Você ajuda. Você dá menos problema. Você cria menos confusão. Você fala menos. O que você faz para o progresso da fé dos irmãos? Meus amigos, meninos e meninas, os seus amigos, as suas amigas, têm crescido na fé? Você está contribuindo para elas crescerem, meus queridos? Você, minhas amiguinhas, vocês estão contribuindo para os nossos amigos crescerem na fé? Seu exemplo, seu compromisso. O que os jovens fazem para o outro crescer na fé? Você precisa pensar, não é? Você precisa pensar, irmão, irmã, na sua família, o seu filho. O que você está fazendo para o progresso da fé do seu filho? Nós temos essa responsabilidade de crescer, de contribuir, de fazer com que as pessoas cresçam na fé. E por fim, agora realmente é por fim. Na carta aos Hebreus nós lemos: não vos deixeis levar por doutrinas várias. A gente já falou disso, e estranhas. Porque bom é que o coração, presta atenção, bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus, e não com alimentos que não trouxeram proveito trouxeram proveito algum aos que com eles se preocupam. Crescer na graça de Deus. O que a graça de Deus significa para você? O que é a graça de Deus? O que é crescer, irmão, na graça? É bom que o coração se fortifique na graça de Deus. Nosso progresso na fé, irmão, depende muito do nosso entendimento do quanto custou o sacrifício de Cristo. Depende também do quanto nós nos esforçamos para conhecer a palavra que transforma vidas e que tem poder para aperfeiçoar todas as pessoas e mostrar a todas as pessoas a vontade de Deus. Mas progredir na fé depende também de um esforço muito pessoal e de um íntimo desejo de conhecer o nosso Salvador. Ele é a nossa fonte de inspiração. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele nos salvou. Ele entregou a sua vida. Nós não podemos esquecer que a igreja e todos os seus membros crescem e o crescimento concedido por Deus
Isso está escrito em Colossenses 2,19, Atos 2,47. Nosso progresso na fé certamente contribuirá para o progresso de outros irmãos, e dessa responsabilidade nenhum de nós, cristãos, que entregaram as suas vidas, nenhum de nós podemos nos eximir dessa responsabilidade. Então, irmão, faz a sua avaliação, né? Se você não tem condição de avaliar, pergunte para os outros. O que você acha? O que você acha que eu posso melhorar? Não é? Eu estou perguntando para você, o que você acha que eu posso melhorar? Depois vocês me falam, viu? Como que a gente pode melhorar, crescer, desenvolver? Que Deus opere na sua vida a graça, que você medite na palavra de dia e de noite, e que você tenha prazer nessa meditação, e que a palavra transforme a nossa vida, para que a gente cresça à medida da estatura de Cristo, para que no dia que Ele nos chamar, para que no dia que Ele se revelar, nós possamos ouvir dEle: bem-vindos, benditos do meu Pai. Que a graça de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.